vamos falar um pouquinho mais sobre o que anda acontecendo no Equador, sobre a crise na segurança pública por lá. Para conversar com vocês, nós convidamos o professor titular de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, saudando a todos. Professor, o presidente do Equador tem emitido a mensagem à população de que o que está acontecendo é uma espécie de reação do crime organizado a uma política mais rígida, uma política de segurança pública, uma política carcerária mais rígida. É, de certa forma, exatamente o mesmo argumento que nós vemos ser utilizado por políticos aqui no Brasil, quando algo semelhante acontece. Aconteceu em 2006 em São Paulo, em outros episódios também, mas em 2006 em São Paulo, recentemente no Rio de Janeiro, agora, quando tocaram fogo em ônibus. Do ponto de vista da violência, não tão grave, mas do ponto de vista da ousadia do crime, mais ou menos a mesma coisa, né? Esse é um argumento que o presidente usa porque é o que ele tem para apresentar à sociedade agora, ou de fato o Equador encontrou um caminho para endurecer contra o crime organizado e seria uma espécie de canto do cisne das facções criminosas por lá? Pois bem, o que nós temos que perceber aí é que desde a campanha eleitoral presidencial foi levantado essa questão do controle de um poder paralelo de cartéis do narcotráfico ligados ao narcotráfico não só colombiano, mas mexicano, na região do Equador, que é uma região ali que não só produz drogas, mas é um corredor vamos dizer, de escoação desse material, né, principalmente de cocaína, que inclusive passaria por via do Brasil rumo à Europa, rumo à África e, quiçá, à Ásia. O que acontece? Nas eleições, nós tivemos uma manifestação de força desses grupos, né, desses grupos vinculados a essa ideia de organizações criminosas, com a morte do então candidato Fernando Villavicencio. Isso, inclusive, gerou, né, a ascensão de um outro candidato que também aderiu a essa lógica de rigidez, que é o presidente Daniel Noboa. O que acontece é que as forças criminosas, essas organizações criminosas, esses cartéis, microcartéis do narcotráfico, e aqui eu resumo, né, essa questão na fuga de um grande narcotraficante da região, que é o Fito, não é? O que acontece é, por meio dessa, vamos dizer, busca de uma implementação de combate, esses movimentos de cartéis, microcartéis do narcotráfico, tentaram mostrar força, vamos dizer, contestar essa ação, mostrar um tensionamento e um confronto com o poder institucional. Isso é muito comum aonde há essas forças paralelas. Você trouxe o exemplo de São Paulo em relação, por exemplo, ao PCC, ou se não, no Rio de Janeiro, em relação ao Comando Vermelho. Então, de alguma maneira, uma forma dessas forças criminosas mostrarem o seu poderio e até mesmo intimidar o poder institucional, mas que há um intuito, no caso em questão, de se combater uma situação grave de um poder paralelo no Equador, não há dúvida. Ou seja, é uma resposta em relação ao poder, a uma ação do poder institucional contra a criminalidade. Agora, professor, para tentar combater esse ápice da onda de violência lá no Equador,
O Daniel Noboa, o presidente do país, anunciou algumas medidas de segurança, como ampliar prisões de segurança máxima, falou na deportação também de presos estrangeiros para abrir mais espaço no sistema carcerário, dentre outras medidas também. Sem falar na causa do problema, mas pensando nas consequências dessa questão de crime transnacional, de tráfico transnacional, são medidas suficientes, efetivas para tentar conter o avanço dessa violência? São medidas pontuais, são medidas paliativas, mas nós precisaremos de ações mais profundas. Essa ação do Daniel Noboa, inclusive, ele declarou recentemente que são inspiradas em medidas feitas também em São Salvador, em El Salvador, medidas tomadas pelo o presidente de lá, que é o presidente Nayib Armando Bukele Ortiz, que também trabalha com esse critério de tolerância zero. Mas essas ações de combate policial não são suficientes, meus amigos. Nós precisamos aqui de uma política mais ampla e que vai envolver a ação da comunidade internacional, em especial a comunidade latino-americana ou, quiçá, sul-americana especificamente. Do que nós estamos falando? Não basta apenas estabelecermos uma relação de combate armado ou de uma relação de securitária pontual. Nós temos que começar a pensar formas de contenção e de integração nessa contenção de forças de inteligência e de forças policiais dos outros países, porque o Equador é apenas o quê? Um problema diante dessa grande rota do tráfico que alcança a Europa e, no caso da Colômbia, alcança os Estados Unidos. O controle sobre as movimentações financeiras, o controle financeiro que sustenta esse narcotráfico. E isso não dependerá exclusivamente do Estado equatoriano. Deveremos aqui começar a pensar em ações organizadas, já que você mesmo disse que o crime, a relação aqui é transnacional. A gente está falando de ORCRIM, organização internacional, organizações internacionais criminosas. E, obviamente, na perspectiva interna, o Estado tem que retomar o seu controle, não só nas ações de segurança, mas também estar presente nas regiões onde o cartel do narcotráfico assumiu controle político, controle de poder ali em vácuos de ação do Estado. Ou seja, temos que investir economicamente em processos de inclusão dentro da comunidade, desenvolver a economia local para que a ação do narcotráfico não seja uma alternativa para comunidades carentes na região. Professor, o senhor acha que há alguma possibilidade de essa política de tolerância zero, como o senhor se referiu, de El Salvador, que está sendo, de certa forma, emulada pelo Equador e aparentemente recebe um apoio popular importante, né? Porque ela comete ilegalidades, por exemplo, prendendo gente inocente, desconsiderando alguns direitos individuais de suspeitos, ou gente que nem suspeita mas muito suspeito e muito bandido também vai para a cadeia. O senhor acha que há mas os números melhoraram lá, né? Os números de violência melhoraram lá em El Salvador. O senhor acha que há uma possibilidade de que, diante do abandono dessa área da segurança pública, ou do descontrole dessa área de segurança pública em praticamente toda a nossa região aqui, desse tipo de argumento começar a ganhar cada vez mais força, professor? Não há dúvida disso, não é? Em relação a... Primeiramente, o grande problema na América Latina em relação aos ORCRIMs é uma apresentação clara de uma política pública de segurança. Nós estamos vendo isso no Brasil. Nós não temos uma política clara de combate ao narcotráfico, uma política clara de combate à criminalidade. Isso é uma questão que está sendo levantada, inclusive com a nomeação do novo ministro da Justiça, no Brasil.
Nós não temos. Então, o caminho mais fácil, em princípio, seria uma ação, vamos dizer, mais dura, mais rígida na esfera policial. Mas essas medidas são medidas que não têm sucesso a médio e a longo prazo. São medidas pontuais. Então, nós temos que ter o quê? Uma clara política pública de combate, que envolve questões de natureza econômica, que envolve questões de controle financeiro, que não se mostram claros. E, obviamente, a segurança sempre é o argumento de tolimento das liberdades e das garantias. É o discurso sedutor. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a esses discursos e a efetividade a longo prazo dessas políticas. Agora, professor, para a gente fechar essa entrevista, pelo menos nesta sexta-feira, o que os jornais trazem para a gente em relação a esse cenário no Equador é que parece que a vida começa a entrar nos trilhos de novo. O comércio volta a abrir. No começo da semana a gente falou que as escolas ficariam, as instituições de ensino ficariam fechadas até esta sexta-feira por segurança. As movimentações de pessoas nas ruas começam a se intensificar. Caminhamos para a resolução do problema ou isso pode se intensificar nos próximos dias ainda? A situação de estabilidade que está sendo restaurada se deve, inclusive, às Forças Armadas nas ruas. Então, se tornou uma questão não só policial, mas de segurança nacional e de sobrevivência do Estado de Direito ali. Essa situação não perdurará para sempre. Então, é por isso que é necessário uma política, né? Então, razoabilidade, racionalidade numa política de longo prazo que enfrente esses problemas que nós levantamos aqui. Questão de inclusão social, questão o quê? De combate aos, vamos dizer, às rotas de circulação de drogas na região, o cerceamento da circulação financeira, do acesso financeiro que sustenta essa criminalidade e, obviamente, uma política de integração. Não é apenas um problema de ordem nacional do Equador. E hoje é uma das grandes preocupações no estudo das relações internacionais e do direito internacional. É testemunharmos a possibilidade de criação de narco-repúblicas, de narco-estados dentro da América Latina, dentro da América do Sul. Então, uma integração com os países circunvizinhos, porque isso é um problema coletivo com o apoio da Europa, com o apoio dos Estados Unidos, que são espaços de consumo dessas drogas produzidas na região da Sul-América e da América Latina de uma forma geral. Nós conversamos com o professor titular de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, bom dia e até uma próxima. Um abraço. Muito obrigado.